Olá, sejam muito bem-vindos ao Macroeconomia. Eu sou a Monique, hoje é terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, e a nossa análise de hoje é baseada num levantamento bem recente e aprofundado sobre um setor crucial para o país. O título do nosso episódio é Os Desafios da Logística no Brasil. Tudo bem com você, Jonas? Ter a raiz histórica da nossa dependência quase total dos caminhões e por que isso é um problema. E claro, os gargalos em portos e ferrovias que, travam a nossa competitividade. Também vamos passar pelo incrível labirinto tributário que faz as cargas passearem pelo país sem a menor necessidade. E claro, vamos falar sobre os caminhos e soluções, incluindo tecnologia e novos projetos, como o Arco Norte. Perfeito! Agradecemos muito a audiência e a companhia de todos que estão conosco. Isso mesmo. E aproveitando, fica o convite para interagir, deixar comentários e, claro, seguir o nosso canal. Este episódio é um oferecimento do canal Macroeconomia. O Macroeconomia traz para você uma compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Se você quer entender as forças que moldam o nosso mundo e o futuro dos negócios, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, vamos começar pelo ponto de partida, né? O dado que você mencionou e que é, o mais impactante de todos. Os custos logísticos no Brasil consomem algo entre 12% a 13% do nosso PIB. Exato. E esse número, ele parece meio abstrato, né? Mas quando a gente coloca em perspectiva, a coisa muda. Em economias mais maduras, como a dos Estados Unidos, por exemplo, esse índice fica em torno de 8%. Nossa, uma diferença de quase 5 pontos percentuais. É brutal. Essa diferença é o custo Brasil na prática. Não é um conceito teórico. É um dreno real na nossa produtividade, sabe? Ele encarece tudo que a gente produz, tudo que a gente consome e tira a nossa competitividade lá fora. E uma parte gigantesca desse custo vem da nossa escolha por um modal específico, né? O rodoviário. Por que o Brasil apostou tanto, mas tanto assim nos caminhões? Então, essa é uma ótima pergunta. E a resposta é histórica. A gente precisa voltar lá nos anos 50, no plano de metas do Juscelino Kubitschek. A ideia na época era integrar um país de dimensões continentais e, ao mesmo tempo, criar um mercado para a indústria automobilística que estava chegando. Ah, entendi. Então, construir estradas era a forma mais rápida e barata de fazer isso acontecer. Exatamente. Só que essa escolha, feita há mais de 70 anos, criou o que os economistas chamam de dependência de trajetória. Que é aquela ideia de que uma decisão do passado acaba condicionando todas as decisões futuras, certo? É como se o país tivesse feito uma aposta e, a partir daí, todo o resto do planejamento foi sendo moldado por ela. Perfeito. E isso levou ao sucateamento da nossa malha ferroviária, por exemplo. Hoje, a consequência direta é que mais de 60% de toda a carga no Brasil anda sobre pneus. Isso deixa o sistema inteiro muito vulnerável. A gente já viu greve de caminhoneiros parar o país, qualquer variação no preço do diesel tem um impacto gigantesco. E nem estamos falando da qualidade dessas estradas. Eu vi um dado da pesquisa da CNT que é bem assustador. Mais da metade da nossa malha pavimentada é classificada como regular, ruim ou péssima. E isso tem uma consequência financeira imediata, que é o custo operacional do veículo. Rodar numa estrada ruim aumenta o consumo de combustível em até 5%. 5%. Parece pouco, mas na escala de uma transportadora... É uma fortuna. E tem mais, a vida útil dos pneus cai em 30%. E os custos de manutenção mecânica podem subir até 35%. É dinheiro que está literalmente sendo jogado nos buracos do asfalto. Fora o tempo, né? Uma viagem que demora mais força as empresas a manterem estoques maiores, o que é capital parado. É uma cascata de ineficiência. Exato. E aí a gente faz a transição para os outros modais. É um paradoxo. Temos estradas superlotadas e, ao mesmo tempo, ferrovias que estão, largamente subutilizadas. E nas ferrovias tem um problema técnico bem específico que eu achei curioso, a questão das bitolas. Sim, é um problema de engenharia que parece antigo, mas que nos afeta até hoje. A gente tem no Brasil, basicamente, 2 padrões de largura de trilho. A bitola métrica, de 1 metro, e a larga, de 1,60 m. O que significa que um trem não consegue simplesmente cruzar o país, ele tem que parar. Exatamente. A carga precisa passar por um processo de transbordo, ou seja, ser retirada de um trem e colocada em outro. É um processo caro,
lento e que aumenta o risco de avarias. Mas parece que tem uma luz no fim do túnel com o novo marco legal das ferrovias, né? Sim, a lei de 2021. Ela cria um modelo de autorizações que busca atrair investimento privado para construir trechos menores, as chamadas short lines. A ideia é ligar, por exemplo, uma grande fazenda ou uma mineradora diretamente à malha principal. É um passo importante. E se a gente sair dos trilhos e for para a água? O cenário nos portos também é bem desafiador. Eles são a porta de saída para 90% das nossas exportações. E ali os gargalos são, assim, bem claros. O primeiro é a falta de calado. A profundidade dos canais de acesso. Isso. Muitos dos nossos portos não são fundos o suficiente para receber aqueles navios gigantes de container, os post-Panamax. Isso força os navios a operarem com carga incompleta, o que, claro, aumenta o custo do frete. E o segundo gargalo? A burocracia. É uma multiplicidade de órgãos, sabe? Receita Federal, Anvisa, Vigiagro, todos precisam dar o seu ok para liberar um container. E muitas vezes os sistemas não se conversam. E qual o resultado prático disso? O resultado é que um container fica, em média, de 10 a 15 dias parado num porto brasileiro. Em portos como Singapura ou Roterdã, esse tempo é de 2 a 4 dias. É uma diferença que anula qualquer ganho de produtividade que a gente tenha tido na fábrica. Anula completamente. Mas esses são os problemas visíveis. Tem um que é quase invisível e talvez seja um dos mais absurdos: o labirinto tributário do ICMS. Essa parte é inacreditável. A ideia de que um imposto estadual define a rota de um produto. É a chamada guerra fiscal entre os 27 estados. O exemplo clássico é o de uma empresa em São Paulo que precisa entregar um produto em Minas Gerais, que é logo ali do lado. A rota lógica seria direta, mas por causa de um benefício fiscal oferecido pelo Espírito Santo, a carga viaja centenas de quilômetros até lá, para só depois voltar e ser entregue em Minas. É o famoso passeio da carga. Quer dizer que a logística não é desenhada pelo engenheiro buscando a eficiência. Ela é desenhada pelo contador buscando a brecha fiscal. Isso gera quilometragem desnecessária, mais poluição, mais custo, sem agregar nenhum valor ao produto. É a institucionalização da ineficiência. É surreal. E como se não bastasse, ainda temos uma outra camada de complexidade, que é a da segurança. Sim, o roubo de cargas. No Brasil, isso não é um problema pontual. É um problema sistêmico, industrial. O que força uma espécie de militarização da logística, né? O termo é forte, mas parece adequado. A gente está falando de uso de escoltas armadas, rastreadores, iscas eletrônicas. É uma verdadeira operação de guerra para levar um caminhão de um ponto A a um ponto B. E essa guerra tem um custo. Em rotas de alto risco, como a Rio-São Paulo, os custos com segurança podem chegar a 15% do valor do frete. 15% é muita coisa. E tem um impacto humano. A profissão de motorista se tornou extremamente perigosa. Isso gera escassez de mão de obra, afasta os mais jovens da profissão. Certo, o cenário é bem complexo, mas vamos falar de futuro. Existem soluções sendo discutidas, sendo implementadas? Com certeza. E aqui a conversa fica mais otimista. A tecnologia, por exemplo, é um vetor de mudança gigantesco. Apesar dos desafios de conectividade nas estradas, o ecossistema de startups de logística, as logtechs, está crescendo muito. Elas atacam problemas específicos, né? Como o da ociosidade. Eu li que quase 40% dos caminhões rodam vazios na viagem de volta. Um desperdício enorme. E é aí que a tecnologia entra. As plataformas dessas logtechs funcionam tipo como um Uber da carga. Elas usam algoritmos para conectar o caminhoneiro que está voltando vazio com uma empresa que precisa enviar algo naquela rota. É um ganha-ganha. Muito bom. E além da tecnologia, a agenda de sustentabilidade, o ESG, também aparece como uma oportunidade, certo? Sem dúvida. E aqui o Brasil tem uma vantagem competitiva. Enquanto o mundo discute a eletrificação de frotas, que é algo caro e complexo para veículos pesados, a gente tem os biocombustíveis, o biodiesel, o biometano. São alternativas que a gente já domina e que podem descarbonizar o transporte de forma muito mais rápida e barata. Falando em soluções que já funcionam, o case do Arco Norte parece ser um exemplo perfeito de como a estratégia correta pode mudar o jogo. É o melhor exemplo. Historicamente, os grãos do Centro-Oeste desciam de caminhão até os portos de Santos e Paranaguá. O Arco Norte inverteu essa lógica. Agora, a produção sobe em direção aos portos do Norte e Nordeste, usando muitas hidrovias dos rios Tapajós e Madeira.
Uma única barcaça no rio substitui dezenas de caminhões na estrada. O custo cai, a emissão de carbono cai, é a logística inteligente na prática. A logística no Brasil é um verdadeiro labirinto, um reflexo das nossas próprias contradições. Temos um agronegócio de ponta, sendo escoado por uma infraestrutura que muitas vezes é precária. Exato. Mas como a gente viu, as soluções existem e passam por um planejamento de longo prazo. A reforma tributária para acabar com o passeio da carga, o investimento real em multimodalidade com o novo marco ferroviário e a cabotagem. E, claro, o uso inteligente da tecnologia. Exatamente. A transformação do custo Brasil em um diferencial Brasil depende da execução de uma agenda logística moderna. Não é uma tarefa simples, mas é, talvez, o investimento mais rentável que o país pode fazer em sua própria prosperidade. E aqui um lembrete importante. Todo o conteúdo apresentado no Macroeconomia tem caráter informativo e educacional, baseado em análise de fontes de dados públicas e relatórios especializados. Nossas discussões não devem ser consideradas como recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro. Se você gostou da nossa análise de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal. E sigam Macroeconomia nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Obrigada pela sua companhia, esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau!